maravilha! Boa tarde, começando mais uma tarde gostosa aqui no estúdio da Rádio Tropical Web Brasil com o programa Estrelas do Samba comigo mesmo, Latoy Jetson. E hoje temos uma convidada especial, daqui a pouquinho eu falo. Tá aí, Carnaval 2026 já está na porta, né? A Corte Real do Rio de Janeiro, isso definidos os finalistas da LGBT+, em noite de celebração à diversidade. Oi! Foi babado quinta-feira. Foi realizado o primeiro dia das semifinais, dedicada à escolha dos representantes da categoria LGBTQIAP+, que foi realizada inclusive no Carnaval Carioca, em uma noite marcada por muita diversidade, com 19 candidatos a muso, 12 a musa e 10 a pessoas não binárias. Bom, o evento promoveu, inclusive, uma disputa acirrada, com direito a muitas histórias, vivências, expressões, claro, samba no pé. Organizado pela Rio Tour e reconhecido, inclusive, pelo terceiro ano consecutivo como parte da Corte Real. A disputa com foco na comunidade LGBTQIAP+, se promoveu novamente num espaço de liberdade e resistência. E aí eu vou tentar fazer, claro, um contato direto e convidar. Estou sabendo aí por alto que tem uma candidata fortíssima, tá? Fortíssima, a rainha, né? A rainha não da corte LGBT, mas da corte do carnaval. Mas isso é uma outra história. Eu estou com ela, Paty Estevam, rainha de bateria da Diz Que Me Ama de Maricá. Solta o samba de Maricá que a gente volta para conversar com ela. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Que maravilha, Felinho! Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Aliás, eu estou com duas mulheres maravilhosas aqui, tá? Duas mulheres pretas maravilhosas que representam a Diz Que Me Ama, tá certo? Lá de Maricá. Então com a Paty Estevam, que é a rainha de bateria, tá? Da Diz Que Me Ama, que foi empossada na semana, Dia 4 de Dia outubro. 4, daquele boa tarde gostoso. E de queda eu aproveitei, já pesquei, sabe quem? A Ana Carolina, que foi empossada a musa, daquele boa tarde maravilhosa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Aqui quem está falando é a Paty Estevam, rainha de bateria da Escola Diz Que Me Ama, e está sendo um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. E você, minha querida? Boa tarde, aqui é a Ana Carolina, musa da Diz Que Me Ama, amiga e assessora de Paty Estevam. Estou aqui, aproveitei a oportunidade, estamos todos juntos aqui participando, vamos conversar, bater um papo. E é isso, estamos juntos. Bom, a pergunta que não quer calar, como é que foi para vocês, mulheres pretas, né, na época, ou até agora mesmo, é meio complicado, mas a questão familiar, conta um pouquinho da sua história, depois você conta a sua. Bom, desde criança, né, meu pai, minha mãe sempre foi baiana de escola de samba, meu pai também sempre esteve dentro de harmonia, então eu posso dizer que eu fui criada ouvindo samba, dentro do samba. Porém, naquela época era tudo muito mais difícil, sempre quis desfilar
mas da própria parte do meu pai já existia esse preconceito de que eu não podia desfilar, porque ser passista era coisa de mulher piranha. Ou seja, ele poderia estar dentro do samba, mas Mas você a filha não. A filha dos outros tudo bem, a dele não podia. E aí foi passando e realmente eu só pude estar de fato dentro do samba quando, assim, eu já estava já com a minha vida formada, foi aos 30 anos de idade. Ah, daqui a pouco você vai contar. Fala você, ó. Então, pra mim sempre foi mais complicado também, porque assim como a Patrícia teve a dificuldade dentro da família, eu vim de uma família evangélica, né? E eu frequentei a igreja também, eu e os meus irmãos, meus pais. E quando eu saí da igreja, o primeiro lugar, mas eu sempre gostei de samba porque minha avó, ela sempre desfilou em escola de samba. Então eu admirava as fantasias e tudo mais, só que eu sabia que eu não poderia participar, porque minha mãe não deixava. Mas a sua avó... Por parte de pai. De pai. Isso. E aí, isso era bem complicado na cabeça de uma criança. Sim, pois é. Tentar entender, por que minha avó pode Isso. e eu não posso? E eu sempre gostei na escola de dançar, eu participava, minha mãe sempre deixou participar de festa junina, eu dançava em todas as festividades e eu gostava muito de dançar. Então, a partir do momento que eu saí da igreja, né, eu falei assim, acho que agora meu momento chegou. E aí eu passei a frequentar a escola de samba e estamos aí até hoje, né, que é a nossa segunda casa praticamente, porque a gente gosta muito de carnaval. E digo o seguinte, quais foram as dificuldades no início, quando vocês começaram a despontarem dentro do carnaval? Então, de fato, o que eu tive maior dificuldade foi aprender as técnicas de samba, aprender de fato a sambar, né? Porque como eu estava dentro do carnaval, mas meu pai nunca deixou participar de uma aula de criança, nunca deixou desfilar, nunca deixou fazer uma aula de passista, eu me entrei fazendo um projeto na Acadêmicos do Dendê, porque eu queria muito aprender a sambar. Peraí, mas então você é daqui, não é de Maricá? Como é que é isso? Explica aí, ó. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu morei por 4 anos em Maricá, em São José. E aí eu tinha um relacionamento lá e quando eu me separei, eu voltei pro Rio de Janeiro. O que é engraçado foi que no final desse relacionamento eu falei com essa pessoa que eu gostaria de aprender a fazer aula de samba. E eu saía lá de Maricá para a Ilha do Governador fazer essa aula de samba na Acadêmicos do Dendê. E aí, em um certo momento, a gente se separou e eu falei assim, bom, o samba foi o que me ajudou a passar por esse processo, para eu não... Porque assim, foi um processo, né, esse de separação. E aquele lugar me resgatou, foi um lugar que não me deixou cair, então para mim era um momento que eu brilhava aprender a sambar. Eu falei assim, eu não vou deixar de ir, mesmo que eu vá sozinha, mesmo que eu vá de jegue, eu vou continuar indo para aula de samba. E aí eu voltei a morar na ilha e continuei frequentando as aulas de samba. E não deu nem 2 meses eu conheci o meu atual marido que dentro da escola de samba. Segura aí, é você. Então, aí quando eu saí da igreja, eu passei a frequentar a escola de samba, né? E é como a Patrícia acabou de falar, que o samba ajudou ela nesse processo. E a escola de samba, né? O samba, ele é o remédio da alma, né? A gente tem o samba enredo dizendo isso. E eu me senti acolhida. Eu acho que é o que a gente se sente. A gente faz amizades, a gente cria relacionamentos, né? A primeira escola que eu passei a frequentar, que inclusive era que minha avó desfilava, era Grande Rio, porque eu morava em Caxias, né? Que inclusive tem as mesmas cores da nossa atual escola, Diz Que Me Ama. Você chegou a fazer aula de samba? Não, eu nunca fiz aula de samba. Olha que interessante, gente, olha que interessante. 2 mulheres pretas com problemas, né? Sim. De poder, né? Quando gostavam do samba, mas não poderiam estar dentro do samba por problemas familiares. Isso. Nunca fizeram aula de samba, porque Não. não tinha condição. Gente! E aí eu passei a frequentar até hoje, né? Tem muitos anos, eu tenho amizades com o pessoal de lá. Foram amizades que eu criei, foram vínculos que eu criei, que eu trago até os dias de hoje. E o samba não é só isso, ele é alegria, ele é amizade, né? Ele cura as pessoas. Então eu acho que é isso que nos faz querer manter ali dentro do mundo do samba, né? E dadas as dificuldades, que era um sonho, tanto da Patrícia quando era criança, e meu também. Era um sonho tão simples de se realizar, mas que a gente não podia, porque dentro da nossa própria família, né, onde as pessoas deveriam apoiar ou entender, a gente não poderia ter acesso ao que a gente queria.
E aí, nessa trajetória, tem a questão do relacionamento, casamento. Para você, foi muito difícil? Primeiro casamento, você doida para, né, mostrar a sua arte, mostrar a coisa que você... Foi difícil? Então, no primeiro, a gente não vivenciava isso, né? Foi um momento, assim, que eu me estive distante de escola de samba de fato, né? Eu gostava de samba, eu gostava de ir pra roda de samba, porém de escola de samba eu estava distante, né? E aí eu entrei nessa aula, nesse projeto, fiquei indo, que acontecia dentro de uma escola de samba, me separei, continuei indo, conheci o meu atual marido, Daniel, e aí ele falou assim, não, você tem que continuar se dedicando, você vai desfilar, porque ele era harmonia. Ele era diretoria do Acadêmicos do Dendê. Então ele falou assim, eu não vou perder essa preta, né? Eu vou colocar ela pra desfilar de qualquer jeito. Apesar de que a gente sabe que mesmo o cara sendo de dentro da escola de samba, ele não quer que a mulher dele, ele até leva a esposa a namorada, para curtir do lado dele. Mas ela se destacar aí, não, com você não houve isso. Ele gosta bastante, ele sempre me apoiou. Atualmente, eu ainda faço aulas de samba, né, na Paraíso da Tuiuti, e ele me motiva aí, vai sim, porque o samba, você é um eterno aprendiz do samba, sim. Né? Você sempre tem uma técnica nova para aprender, algo diferente, um gingado, então assim, é algo que eu faço questão de me dedicar e ele também faz questão de me apoiar aí. E assim como eu tô apoiando a minha amiga também aí comigo. E fala você então. Então, aproveitando, né, esse momento, e você pontuou duas coisas que eu vou dar dois exemplos que aconteceram comigo. O primeiro é que eu já tive um relacionamento de uma pessoa dentro de uma escola de samba, e aí diferente do que a Patrícia vivencia hoje com o Daniel, que ele super apoia, tanto ela como esposa e eu como amiga. Na época eu participava dos ensaios, mas eu não poderia ter um local de destaque. Porque a pessoa que estava comigo não me apoiava na época. Era dentro de uma escola de samba. Foi o que você falou, e aí eu lembrei. E o segundo momento, que também é muito importante pra mim, porque foi o momento em que eu terminei o relacionamento, que me afastou do mundo do samba. E isso mexeu muito comigo, porque eu sempre gostei, né? E foram 2 anos que eu passei distante, assim, de fato, da Sapucaí, dos desfiles, de que eu gostava muito de participar. E aí, quando eu terminei esse meu relacionamento recentemente, foi quando eu e Patrícia e Daniel, a gente se aproximou. E isso foi muito importante, porque o que nos uniu foi, de fato, o samba. Olha! Então, o samba, pra gente, assim, é uma história muito importante, né? Chega a ser até emocionante, né? Porque nos cura, nos une, nos mantém unidos. E aqui é todo mundo se apoiando. Ele apoiando Patrícia, a gente apoiando Patrícia, ele apoiando a gente na nossa escolha de musa, de rainha. Gente, por isso que eu falo que o programa Estrelas do Samba é um programa que foi feito para vocês virem aqui contar a história de vocês. Eu até conversei com a minha produtora, né, que é a Luciana Lins, que inclusive está fazendo aniversário hoje. De repente a gente poder escrever um livro mais tarde, né, daqui a um ano do programa, contando um pedacinho de histórias de cada uma de vocês que passaram aqui. Porque é musa, muso, rei, rainha de bateria, e a gente também está pensando em começar a trazer também compositores, tá? Que tem histórias belíssimas, tem história triste. Me diga aqui um momento que não foi muito legal para você. Um momento que não foi muito legal. Legal dentro do samba. Que te deixou meio que desmotivada. E você tá me falando. Tô pensando. É um momento delicado, eu acredito que para qualquer mulher que já tenha sido, que seja mãe, né, que já tenha passado por isso, né? Foi quando eu descobri que eu estava grávida e que naquele ano eu não poderia desfilar naquele ano. Então, assim, apesar de ser um momento mágico, foi algo que me deixou bem chateada, né? E aí, logo depois eu desfilei, eu acho que foi no ano da pandemia. Logo depois eu desfilei, mas assim, eu não estava dentro do meu corpo, né? Do padrão de corpo. Eu tinha acabado de ter filho, uma coisa normal, né? Não, então, ou seja, do padrão que você queria. Porque isso. A questão do padrão, eu acho que um pouco a gente narcisismo, eu não tô legal, eu tenho que fazer uma coisa. Aquele momento puerpério que qualquer mulher passa, né? Que não se acha bonita, não se acha atraente e tudo mais. Então eu tava passando por aquele momento. Então, assim, foi algo que
Mas eu vi que foi algo que ainda assim me fortaleceu. Porque mesmo eu não estando do jeito que eu gostaria de estar, eu estava ali, eu estava brilhando, eu estava tendo meu momento. Então, assim, foi algo que também me ajudou em todo esse processo. Nesse processo, você estava em que? Você estava desfilando como passista, como rainha de bateria, como... Aí eu já era musa do Acadêmicos do Dendê e como é algo também que a gente sofre muito, né? Como eu tinha um corpo antes, logo assim que eu tive filho, as pessoas meio que caíram em cima de mim, falando que eu não poderia colocar biquíni naquele ano. Porque... Engraçado, tem essa coisa, mesmo as pessoas sabendo que você tinha acabado de dar à luz, não pouparam, não. Não poupam, o povo E aí não fizeram minha fantasia e tudo mais, e aí eu cheguei na quadra, dei um jeito lá na fantasia, coloquei o que tinha e fui mesmo assim. E foi isso, foi algo que me deixou bem sentida. Mas você superou. Superei, com certeza. Você, Ana? Eu não tenho diretamente algo que tenha acontecido dentro da escola de samba, dentro de uma agremiação que tenha me chateado. Mas em relação ao carnaval, algo que aconteceu e me deixou triste foi o fato de eu ter que ficar distante esses 2 anos que eu fiquei. Foi uma coisa que aconteceu, que mexeu muito comigo. Na verdade, o primeiro ano eu fiquei 100% distante. No segundo ano... Nossa, olha, eu sinceramente eu não consigo me ver distante. A gente não se imagina também. E no segundo ano, com muito sacrifício e muita luta, eu consegui estar na Sapucaí, no camarote, pra assistir ao desfile. Pior ainda. Que foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente que vive o carnaval, a gente que gosta, a gente olha, não é a mesma coisa, porque a gente gosta de estar ali, a gente gosta de virar a noite, atravessar, amanhecer na avenida, tá ali dentro, aquela energia, certo? Com a bateria. Mas foi uma forma de acalentar meu coração, mas foram os dois, assim, os anos muito complicados pra mim, e principalmente porque foi no ano que eu perdi também, foi um próximo ano que eu tinha perdido a minha mãe. Então juntaram várias coisas, né? Mas assim, hoje em dia estou de volta, então isso me deixa muito feliz, né? É um acalanto pro meu coração, porque é muito difícil ficar longe do mundo do samba, da escola de samba, sem ouvir um samba enredo, quando é uma coisa que você ama, né? Quando a gente chega, já começa a se balançar. Já era. Meu querido, vamos com samba. Isso também que eu te passei. Informação no WhatsApp? Isso, no WhatsApp. Lembrando você, 971591211. Isso é o nosso WhatsApp. Ou você pode nos assistir pelo www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Passei pelo seu WhatsApp. Vou dar uma olhada aqui. Tá bom, mas faz o seguinte, então bota um outro samba e a gente fecha com samba da agremiação. Já volto. Minha presidente! É babado, filhinho, é babado. Deixa eu te contar uma coisa. O Rodrigo, nosso operador, escolheu esse samba intuitivamente. Deixa eu contar pra vocês. Eu estive ontem na quadra da Imperatriz Leopoldinense e estava um escândalo, tá? Queria aproveitar e mandar um abraço especial pra Carmen Mondego, a nossa musa. Gente, que encontro gostoso. Ela, poxa, eu queria tanto tirar foto contigo. Falei, vai embora que tu tá atrasada. Maravilhosa, ela é linda. Eu conheço Carmen desde com 15 anos. E Carmen se tornou essa mulher linda, maravilhosa. Hoje, musa oficial da Imperatriz e com a mesma simpatia. Por falar em simpatia, vamos falar um pouco de religião. Bom, você, uma veio do evangelho, a outra veio, me conta você, ó. Eu nunca, lá em casa, nós íamos pra igreja aos domingos, minha mãe quis que eu fizesse catequese e tudo mais, mas ela nunca foi muito rigorosa com essa questão de religião, nem nada do tipo. Eu vi ela frequentando o candomblé por alguns momentos, eu frequentei o candomblé com ela. Minha madrinha também é mãe de santo, mas, porém, mais uma vez, o meu pai, ele nunca gostou, ele proibia, ele não queria, né? E aí, mais uma vez também, depois que eu cresci, que eu pude ser dona das minhas escolhas, hoje em dia, assim, eu não frequento, não sou feita de santo, nem sou de nenhuma casa, mas a religião que eu me identifico é o candomblé, quando eu tenho que pedir algo, uma proteção, alguma bênção, é lá onde é que eu vou bater a minha cabeça. Assim.
Você, Ana Carolina. Eu nasci e fui criada na igreja, né, evangélica. Minha mãe sempre foi, assim, bem beata, né? Ela frequentou por muitos anos a Universal e depois ela foi pra Igreja Batista, onde ela criou os 4 filhos dela. Mas antes, né, ela frequentou... detalhe. Tem que contar, né? Porque quando vem de muito tempo, ela frequentava o candomblé. Mas era um assunto que era muito delicado para ela e ela não falava. Tanto que a gente sabe muito pouco, né, sobre o tempo que ela passou lá dentro. E depois que antes dela descansar, eu já me senti, eu já tinha saído da igreja, eu nunca fui batizada nas águas, eu nunca quis ser batizada nas águas dentro da igreja, eu participava de muitas coisas, mas era uma vontade que eu não tinha, porque bem lá no fundo eu sabia que eu ia ser batizada, mas em algum momento eu poderia pecar, né? Eu poderia cair no pecado da carne. Em relação a frequentar lugares, em relação mesmo à escola de samba, porque enquanto eu frequentava a igreja, perto de eu sair, eu frequentava a escola de samba, então isso era visto como errado. Então, para evitar, eu falava assim, não quero, e era um impasse muito grande lá em casa, porque eu falava que eu não queria. Enfim, depois que ela faleceu, né, por respeito a ela, porque eu entendia que ela não gostava, e tudo bem, eu passei a frequentar a Umbanda, né, mas hoje eu frequento um barracão de candomblé, né. Então, até nisso, eu e Patrícia, a gente se identifica, né? São irmãs. Essa história é muito parecida. E é isso. Me diga o seguinte, o que vocês fazem atualmente, a nível fora o carnaval? Passou o carnaval, o que vocês fazem? Então, eu sou professora de inglês, né? Trabalho num colégio e num curso de inglês e também trabalho com pré-militar. E sou atleta de CrossFit também. O CrossFit foi a primeira coisa que uniu eu e Patrícia, porque a gente se conheceu no CrossFit, e aí a gente se identificou mais ainda por causa do samba, né? Mas a gente só teve a gente só se uniu mesmo depois que eu me separei, e aí a gente pôde viver o carnaval, que foi uma coisa que nos uniu e nos mantém unidas até hoje. E aí eu sou atleta, sou professora de inglês e agora musa da escola de samba. Sim, E assessora da rainha, não podemos esquecer. E você, Paty? Eu sou policial militar. A cara dele é desse ponto. Sou policial militar do Rio de Janeiro há 10 anos. Há 4 anos eu atuo como instrutora do ProERD, não sei se vocês conhecem. É um programa de resistência às drogas. Então, eu trabalho dentro das escolas, né? Durante o semestre, a cada semestre eu tenho 10 turmas para lecionar assuntos como bullying, resistência, pressão dos colegas e tudo mais. Com turmas do 5º e do 7º ano. Além de passista, né? E rainha também. E mãe. E como é que é pra você, agora né? Se não tá aqui na pauta, como é que é pra você sendo uma policial militar? Não implica muito na questão de você ficar muito exposta, né? Porque usa, como é que é isso? Eu acho que é bem diferente, tem gente que se assusta, né? Mas eu tento manter essa minha vida de policial militar o mais privada possível, né? Na verdade, os alunos sabem, os alunos sempre perguntam, tia, você é passista? Tia, você é de escola de samba? Eu dou aulas onde eu moro, na Ilha do Governador, eu tenho algumas escolas que eu trabalho lá, e eu também era passista da União da Ilha. Então, muitos alunos me viam, e aí eu tentava explicar, gente, mas a minha profissão não tem nada a ver com o que eu sou fora daqui. Vocês podem ser o que vocês quiserem, e isso não vai mudar o seu caráter, não vai mudar a sua dignidade. Se você gosta de samba, você pode ir, se você gosta de funk, você pode, mas você tem que saber das suas atitudes e das escolhas corretas que vocês fazem. Assim, então eu tentava explicar isso pra eles, né? Mas com certeza, dentro assim, da polícia de fato, que é um meio muito masculino, eu sou vista com um certo tipo de preconceito, né? Eu imaginei, quando você falou, eu falei, apesar de que eu já tinha lido aqui, eu já tinha lido, eu não tenho, eu sei, mas aí quando você tá aqui, vambora. Então assim, opa, até o nosso operador, Quando eu chego assim no batalhão, né,
Aí sempre tem aquele comentário, lá, chegou a passista. Você sente um certo deboche, uma certa maldade. Eu acho um pouco recalque, né? É, também, mas eu vou grandona, não tô nem aí. Me diga o seguinte, como é que vocês cuidam do corpo para o carnaval? Quando vocês começam a cuidar do corpo para o carnaval? Pode falar, amigo? Você quer falar? Então, nós nos conhecemos no CrossFit, né? E é um esporte que a gente pratica. A Carol, ela é atleta, a Carol compete. A Carol se prepara o ano todo. Basicamente isso. Eu não participo de competição, mas é um esporte que eu gosto, eu me dedico também. Ela se dedica bem mais, ela pega no meu pé por conta disso, né? Porque nós moramos juntas. Aí ela cuida da minha alimentação, cuida pra eu não diminuir um pouco na cervejinha que eu adoro. Ela não bebe. Ela bebe também, mas ela é bem mais focada e bem mais disciplinada do que eu. E você, Carol? A alimentação, como é que é isso? Então, a gente segue, né? Patrícia também, porque acaba que a gente sempre se alimenta juntas, da mesma forma. A gente segue uma dieta, um protocolo, mas quando tem algum tipo de comemoração, aniversário, férias, a gente dá uma afrouxadinha. Mas assim, toda vez que eu vou competir, esse ano foi até perto das nossas férias, eu fico bem regrada, né? Porque o preparo é completamente diferente, tanto nos treinos quanto na alimentação. Então, meio que ela acaba também me acompanhando, e isso é bom, né? É ruim, eu sei que é muito chato, eu fico insuportável, eu fico muito chata, porque eu fico bem regrada e falo que eu não vou comer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, e tenho que ficar 5 horas no box treinando, e é uma coisa muito chata. Mas assim, ela entende e ela me acompanhou muito nessas minhas 2 competições, nesse meu período pré-competitivo. Ela esteve comigo ali na alimentação, nos treinos, treinava final de semana, inclusive a gente perdeu alguns eventos de carnaval juntos, né? Ensaios técnicos, porque eu tive que treinar, eu tive que gravar umas provas pra mandar, porque eu tinha prazo, enfim. Aí a gente não pôde estar juntas, mas assim, é um preparo o ano todo, porque a gente tem um calendário de competições, né? Às vezes, e eu sempre priorizo não pegar competições final do ano, próximo aniversário, no carnaval. Ou seja, tudo agendado. Tem que agendar tudo, entendeu? E ainda tem as coisas do trabalho, não são muitos eventos, e a maioria dos eventos que a minha parte, né, como professora de inglês, eu tenho que fazer, eu faço no dia que eu tô na escola, por exemplo, segunda-feira, mas vira e mexe tem uma festa junina, tem uma gincana, então a gente tem que equilibrar tudo. Mas a gente se cuida, né? A gente eu fico no pé dela pra ela treinar todo dia. Não tô afim, você tá afim sim, você vai. E é isso, uma ajudando a outra. Também às vezes eu tô triste, tô desanimada, tô com preguiça. Ela, não, amiga, a gente vai. E é isso, mas o preparo pra mim, basicamente, é o ano inteiro, por causa das competições. Aí eu acabo arrastando ela, porque ela não tem muito direito de escolha. E aí, então, pro carnaval, isso é bom, porque pro carnaval a gente vai estar sempre preparada, porque a gente tá ali treinando, se alimentando, mas a gente se permite sim, né? Às vezes até demais. Vocês fazem show, alguma coisa assim? Não, participar de passista show. Eu fui, como eu falei, fui passista da União da Ilha, mas eu nunca participei de show de fato, em que muitas meninas vêm com um trabalho, né? Passista show, nunca fui. É o primeiro ano seu como rainha, né? Sim, primeiro ano. Como é que tá sendo pra você essa nomenclatura de rainha? Eu ainda não me acostumei, não consigo fingir naturalidade, assim. Foi uma surpresa muito grande, muito emocionante. Nós fomos... Teve algum teste, alguma coisa assim? Não, foi do nada. O nosso presidente, Rodrigo Lourenço, ele é desse jeitinho. Ele gosta de uma surpresa, ele gosta de fortes emoções. Uma figura, Eu fui na escola visitar, tava tendo um evento, e aí eu fui com o meu marido Daniel, Carol nesse dia não pôde ir. E aí o carnavalesco, né, o Carlos Calado, gostou de mim, quis saber de onde que eu vinha e tudo mais. Ele gostou de mim, da minha presença. A gente também adorou a escola, assim. É uma escola, não sei se você estava lá, né? Se você sentiu isso, o aconchego, o caloroso, é um lugar incrível. As pessoas são super educadas e tudo mais. Você é muito bem recebido. E aí, o Calado, a escola, né, a agremiação, me mandou um convite para um próximo evento. Mandou um convite. Aí o Daniel virou e falou: vamos sim, Patrícia, acho importante a gente valorizar, né? Poxa, eles se prepararam, convidaram você, fizeram um convite tão bonito, vamos.
E aí eu falei, vou botar uma roupa vermelha, homenageando a escola e tudo mais. E quando eu cheguei lá, o Rodrigo já fez essa surpresa. Ah, chegou a minha rainha, então, está aqui a minha rainha, Batisteva. Que babado. Aí eu falei, Rodrigo, a gente tem que conversar, como é que vai ser isso? É. Eu nunca passei por isso. E aí eu fui, botei a cara, tô muito feliz. E como é que ainda tem entrosação com a bateria? Porque a rainha geralmente tem que ter uma boa entrosação com a bateria, porque a gente sabe que é a bateria que fortalece a rainha. Como é que tá sendo pra você? Ó? Ai, o mestre Paulinho e o mestre Anderson, eles são incríveis, assim. Eles comandam super bem a bateria, eles me deixaram super à vontade, a bateria também me recebeu, apesar deles não me conhecerem, tipo, da onde que veio essa? Não me conheciam. Eu achei mas... interessante, eu fui testemunha, eu tava lá na coroação e vi e pude constatar isso. Legal. Eles me receberam muito bem. Temos também um rei, né, o Ian Solis, hoje ele, infelizmente não pôde estar aqui presente. Marcar a próxima. Isso. Ele também é um querido, ele é incrível também. E ele também me recebeu de braços abertos. E eu fiquei muito feliz com a recepção. Eu não esperava, assim. Tanto. E você, Ana Carolina? Então, também fui pega de surpresa, né? Mas assim, diferente da Patrícia, que foi no dia, na Você hora... teve 12 horas de Eu preparação. tive 12 horas pra me preparar, sim. Na sexta-feira, um dia antes da... alô, presidente. A gente foi lá pra né, conversar, organizar tudo, levar o que faltava. E aí a gente tava no banheiro, não foi nessa hora? Eu acho que ele falou alguma coisa com a Sara ou com o Daniel. Isso. E aí quando a gente voltou, ele já veio falando assim, amanhã eu vou te anunciar como musa. Aí eu olhei pra Patrícia, aí ele falou assim, aí você não vai vir como nada, não vai vir como musa. Aí a Sara, coitada. A primeira dama. A primeira dama. Beijo, Sara. Sara, ela, Rodrigo, como assim? Não pode ser desse jeito? Aí ele, não, eu sou desse jeito. E aí... Eu tive 12 horas, Patrícia foi de cara, né? Mas eu pelo menos tive 12 horas pra me preparar. Falei, pronto, como se eu já não estivesse ficando louca por causa dessa coroação de Patrícia. Temos mais essa... E aí vai atrás de buquê, vamos botar uma roupa, escolhe samba e tudo mais. Eu falei assim, eu muito nervosa, porque eu sempre sambei, mas eu nunca fiz aula. Né? Então eu tava muito nervosa, eu falei assim, gente, como é que vai ser? Nunca fiz isso, olha que loucura, mas deu tudo certo. Eu tô muito feliz também, principalmente por estarmos nessa caminhada juntas, né? Então a gente sempre vai estar se apoiando, se ajudando. Eu acho que isso também faz a diferença. Bom, pra gente terminar aqui, eu queria aproveitar e mandar um abraço especial lá pra essa galera maravilhosa, Rodrigo, presidente, a primeira-dama Sara Cavalcante e toda a diretoria. E Carlos também, Calado. Beijo, maravilhoso, Tá queridos. tem alguma mensagem no nosso WhatsApp pras meninas? Ainda não. Não tem, não? Então vamos fechar então com esse samba que eu te mandei. Tá bom? Perfeito. Meninas, obrigado pela presença. E lembrando a vocês que sábado que vem nós temos mais aqui, Estrelas do Samba, mas eu não vou falar quem vai estar aqui, ó. É surpresa. Olha, carregou sim uma mensagem aqui. A pessoa acho que não se apresentou. Parabéns pra minha rainha, diz que me ama. Parabéns à minha musa. Obrigado à Rádio Tropical Web pelo carinho com a nossa escola de samba e com a nossa comunidade. Aqui no Diz Que Me Ama, elas vão com angu com carne moída para dar sustentação. Incrível, adorei. Quem é? Uma rainha musa de pesos. Quem Não é? se identificou. Esse daí não se identificou, né? Eu acho que é o Rodrigo. Será? Eu adoro o angu com carne moída. Ó, o Carlos aqui também falou, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tropical Web. Aqui é o carnavalesco Carlos Calado, do Diz Que Me Ama. Tô passando para mandar um alô para todos os ouvintes do programa Estrelas do Samba. A família Diz Que Me Ama está assistindo. Alô, presidente Rodrigo Costa. Show de bola! Muito bom. Meninas, obrigado pela presença de você, meu vocês. amor. Obrigada, Tá foi incrível, amamos. E vamos fechar com aquele samba. Olha, teve um último aqui, ó. Oi? Oxe. Lu Correia. Ah, querida! Salve. Salve minha rainha Paty, Estevam e minha mulher Ana Carolina. Show de bola! Babado, filho! Vamos fechar com o samba. Vamos. E até o próximo Estrela do Samba semana que vem.
Não vou contar. É Surpresa. surpresa. Tudo que é de surpresa mais gostoso. Aham.